Bom dia. Bom dia, professor Elano. Um prazer. Bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo ótimo, sim, senhor. Como é que, Então, como é que estamos aqui? tudo Tudo tranquilo, certo, né? né? É um prazer, né? Eu sou o Diego, né? Samuel, Joyce, somos do PET, né? É um prazer muito grande tá conhecendo o senhor, né? Seja bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas do PET, né? Como o senhor foi informado, né? É um quadro que tem como objetivo trazer profissionais da área, né? Docentes, egressos, com o objetivo de compartilhar a trajetória acadêmica de cada um de uma forma que isso possa é, inspirar, né? Aqueles que estão no curso e dar um certo direcionamento, ok? Certo? E assim, o Pet, né, tem esse prazer, né, de poder estar entrevistando o senhor, né? A gente sabe que o senhor é uma grande referência não só para telecomunicações, mas para computação também, do departamento, assim falando, né? O senhor esteve presente aí, né, por exemplo, na fundação do LESC, né, nas pesquisas espaciais, que inclusive é algo que eu estou bem curioso. Inclusive eu vou fazer uma pergunta mais na frente. Só que por agora eu começo essa entrevista falando sobre a sua trajetória, né? Como é que foi seu primeiro contato com as engenharias? Como é que foi que começou, professor? Bom, então, inicialmente eu gostaria de dar um bom dia a todos vocês, o Diego, a Uhum, Joyce, Samuel, e também aqueles que, porventura, aí, algum dia, né, uhum, possam nos assistir, escutar, né? isso. E também de expressar assim a minha a, eu acho admiração, porque eu acho que o que vocês estão fazendo é muito importante. A gente, infelizmente, aqui no nosso país, nós não temos o hábito de conservar a história, né, de nossas coisas, inclusive de preservá-la também. E eu acho que isso é muito louvável o que vocês estão fazendo, né? Não só para realmente os objetivos que você colocou de inspirar, mas também de deixar, né, esse legado aí, né, que eu acho que é bastante importante, e que muitas vezes isso expressa também digamos assim, o cuidado que vocês têm com o curso, o que é algo que, assim, que me deixa muito, muito feliz, né? Ver essa geração de vocês aí, né? E, bom, eu assim, eu gostaria de dizer assim que na minha vida eu acho assim que aconteceu mais assim as coisas por meio probabilístico do que por determinismo, né? Que na verdade o mundo funciona, na verdade é assim mesmo, né? É um caos, né? Não é bem aquele determinismo que a gente acha que é, né? Então eu não cheguei a planejar, na verdade, ser professor. Eu acho interessante hoje porque eu vejo que eu acho bacana, né, essa geração que vai lá desde o princípio, né, faz aquelas formações todas. E, na verdade, no início, eu tenho um lado ligeiro muito forte dentro de mim, né? O meu pai era técnico em telecomunicações e em eletrônica, e ele era radioamador também, tá? Então, desde pequeno, eu via ele. Radioamador naquela época, dos anos 40, dos anos 50, significava que você construía os seus equipamentos, não tinha para vender isso. Então, lá em casa, a gente tinha muitas antenas por sobre nossa casa, né? Eu me lembro ele operando o radioamador dele de madrugada, falando com vários lugares do mundo todo, e aquilo me fascinava, né? Muito, né? Via ele soldando os equipamentos, até hoje deve ter uma queimadura de solda aqui que eu era xeretando, e acho que isso me inspirou muito, né? Eu achava aquilo, como eu já falei agora, assim, fascinante, né? Até hoje eu acho que eletromagnetismo é pura bruxaria, né? É fascinante, a coisa que mais me fascina é o eletromagnetismo. Está em tudo, eletromagnetismo, né? É mais poderoso, tem mais feitiço do que o Harry Potter, né? É, então, essas coisas todas assim, me fascinaram muito. Então, desde essa época que eu montava, tinha um kitzinho chamado engenheiro eletrônico que se vendia naquela época, que você montava os equipamentos, montava rádio, montava intercomunicador, e assim ia fazendo, né?
E eu acho que certamente, isso me inspirou a fazer. Eu queria fazer engenharia eletrônica. Nós já estamos aqui lá pelo ano de 76, eu estava terminando naquela época que chamava o científico, e aqui não tinha engenharia eletrônica, né? E eu, por questões pessoais, não tinha assim, muita condição de ir fazer em outro lugar, né? E acabei fazendo engenharia elétrica aqui na Federal. A minha turma, nós entramos em 77, 1977. Foi a quarta turma do curso de engenharia. Ele não estava nem reconhecido ainda, o curso de engenharia. Eu estava assistindo lá a entrevista do João César, e ele, inclusive, frisou, né, que naquela época não existia nem o departamento de engenharia elétrica, existia o departamento de termodinâmica e eletrotécnica aplicada. Então, e nessa época o curso só oferecia uma ênfase de potência, né, na engenharia elétrica, porque isso refletia um pouco a nossa realidade. Aqui tinha a Coelce, que absorvia a maior parte dos engenheiros que eram formados na engenharia elétrica, né? Mas então a engenharia elétrica é um curso, ainda é hoje é um curso, como também a, o ERA, né, o curso de engenharia de teleinformática, e também o São, engenharia de telecomunicações e engenharia de computação, mas a engenharia elétrica é a raiz de tudo. Então, era um curso muito pesado, mas a gente gostava muito, me fascinava muito, como eu já falei, né? Mas eu tinha sentido prático muito forte de mim, porque essa semente de engenharia já vinha desde a época do meu pai. Então, eu já caminhava por tentar, digamos assim, achar aplicações para as coisas. Para mim, assim, o conhecimento ele entra pelos dedos, né? Não é só pelos dedos, mas pelos dedos. Você tem que sentir, tem que testar, tem que provar. Aquilo que você ensina tem que também ser aquilo que você faz, né? Não pode ser uma coisa só teórica. Você tem que saber por que as coisas acontecem, né? E para isso você tem que experimentar. Então, para mim, sempre foi muito importante esse lado também, digamos assim, experimental das coisas, não é? O fato é que durante a formação, já para o final do curso e já depois de me formar, eu trabalhei como engenheiro de manutenção numa fábrica, a IPLAC, que era uma fábrica grande aqui, na parte fazia embalagens plásticas. E trabalhar na área de manutenção significava que você não tinha descanso. No carnaval, eu passei carnaval trabalhando, porque a fábrica tinha que funcionar 24/7. E quando tinha problema nas máquinas, e chegava lá o técnico, lá, o mecânico dizia: não, o problema é elétrico, né? E chegava o eletricista: não, o problema é mecânico. Então você que tinha que decidir qual era o problema e dar uma solução, né? E isso está no cerne do que é ser engenheiro, né? O engenheiro ele tem que resolver problemas, né? Basicamente ele é isso, né? Resumindo, digamos assim, do ponto de vista mais prático, né? Mas para isso ele tem que ter também esse manejo, digamos assim, das coisas. Então, tem alguns aspectos da formação do engenheiro que eles não tem nem como você contemplar isso no currículo. Ele tem que ser vivenciado, tá? Durante o curso, durante as experiências, e eu acho que aí é um ponto importante que depois a gente pode desempacotar um pouco mais esse pensamento aí, tá? Mas o fato é que eu trabalhava, portanto, nessa parte de manutenção, mas aí já começou a despertar em mim: olha, eu gostaria de criar coisas, de conceber coisas, não é? E imaginei isso aí, talvez isso na academia, isso fosse uma coisa que também não era uma coisa que me seduzia, né? E nessa época, o João César, eu estava vendo lá a entrevista dele, ele estava já tinha iniciado o mestrado na PUC do Rio, né? Onde lá, inclusive, ele mencionou, nós tivemos um professor excepcional que marcou a nossa vida, que foi o professor Augusto César Gadelha. Ele mencionou isso lá na entrevista dele. Uma pessoa que realmente nos abriu os horizontes. A gente viu, no caso, que o mundo era muito maior do que o que a gente achava que era
naquela época aqui, porque no Ceará, no Fortaleza a gente vive isolado do mundo, né? De um lado nós temos o Oceano Atlântico e do outro lado o Brasil todo, né? Ninguém tem contato com mais nada, né? Eu fui perceber isso quando eu estava já na Inglaterra no doutorado, que ali tudo é pertinho, você dá 2 passos ao outro país, né? E aqui as coisas são continentais. Mas o fato é que o João César, no caso, ele tinha sido professor também, nosso professor, tinha se formado há pouco tempo. Naquela época, alguns professores tinham acabado de se formar e já entraram também no quadro docente. E o João, no caso, colocou a ideia, tanto para mim como para um colega, um grande amigo meu, Giovanni, de um mestrado, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas na época eu queria sair de Fortaleza, né? Para mim, eu acho Fortaleza, eu achava assim, provinciano, uma cidade, aquela coisa que era o filho do fulano, o filho do empresário, era essa vibe, né? Que hoje tem um pouco ainda. E para mim, eu queria uma coisa mais heterogênea, né? Uma coisa que tivesse mesmo. E aí, o Rio de Janeiro, naquela época, estou aqui falando do começo dos anos 80, estava surgindo o rock nacional lá no Rio de Janeiro. Pô, então, isso era muito bacana, né? Então, eu fui para a PUC do Rio, né? Comecei lá o mestrado por lá, então isso foi também uma vivência pessoal muito grande. E aí eu já deixo assim algo que é importante, né? Quando eu estava como coordenador do curso de computação e começou aquele programa de Ciência Sem Fronteiras, né? Eu acho que é Ciência Sem Fronteiras, eu acho que é aquele programa, né, que você fazia o estágio fora fazia um programa fora do. Eu dizia sempre para o pessoal: olha, quando você for lá para a França, for fazer esse seu estágio, não se fixe só na parte de formação da sua área, mas também vivencie a cultura, porque isso é importante, isso agrega na sua formação, né? E isso agregou muito na minha época lá do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, inclusive na parte da música, que eu estava ali, eu cheguei a ver o Cazuza quando não era nem conhecido lá no Circo Voador, né? Cheguei a ver aquela turma toda que estava nascendo, a Rádio Pirata, que existia, que tem vários grupos que depois se tornaram conhecidos e tocavam em Rádio Pirata, né? Então era aquela entropia ali, no caso ali, né, que a coisa estava efervescente, né? Bom, mas aí cheguei, inclusive, a ter uma entrevista para trabalhar no CPQD em São Paulo e cheguei a ser selecionado, mas eu preferi terminar o mestrado, né? Porque se eu fosse lá para o CPQD, que era em Campinas, ia ficar difícil fazer isso aí. Então, ao terminar o mestrado, eu acabei surgindo a oportunidade de um concurso para a UFC em 86. Foi o primeiro concurso para professor, né? Porque antes as pessoas que entravam não era por concurso. E juntamente com outro colega, o Mário Fialhos, né? A gente entrou no curso como professor no curso de engenharia elétrica, né? Em 86, lá de 86. E nessa época eu já estava. Mas eu comecei, quando eu pensei assim, a carreira de professor, eu sempre gostei muito de ler. Não dá para ver aqui, mas eu estou aqui, eu moro em casa, e esse lugar que eu estou aqui não existe parede, porque tudo é cheio de estantes, né, com livros, né? E tem estante por trás de estante, que se move aqui uma estante pela frente da outra, né? Sempre gostei muito de ler filosofia, sociologia, histórica, eletrônica nem se fala, né? Isso é uma coisa que sempre gostei muito. E por gostar de ler, quando eu pensei, professor, olha, quer dizer que professor, entre outras coisas, você vai ter que ler muito. Poxa, quer dizer que vão me pagar para fazer uma coisa que eu gosto, que quer ler? Esse aqui, então é isso que eu quero mesmo. E assim, no caso, foi assim que a minha entrada não foi nada planejado, né? Mas já que estava dentro, eu vi que era importante aperfeiçoar a minha formação. Então, nós temos aqui final de 86, já em 87 eu comecei a pensar em sair para o doutorado. Não é? E eu nunca tive muito assim aquela ânsia de querer ir para os Estados Unidos, fazer os Estados Unidos, né? Eu sempre gostei muito dos Beatles, né? Até hoje eu sou fã do Beatles, sou Beatlemaníaco, e aí eu pensei, pô, a Inglaterra seria uma boa, né? Porque além do doutorado eu podia lá ir para Liverpool, né?
ver aquela vibe toda, enfim, mais uma vez também aproveitar, né, também esse outro lado que é importante na formação. Né? Mas o fato é que eu apliquei para algumas universidades na Inglaterra e também na França. Né? Na França foi num laboratório em Toulouse, o laboratório que trabalhava com essa parte de modelagem. Lá na Inglaterra, eu tive assim, a aceitação lá para Cambridge, a Universidade de Cambridge, no caso, Canterbury, que fica mais ou menos também no sudoeste também o Oxford também tinha possibilidade, mas uma oferta que me foi feita lá para a Universidade de Sussex, que fica abaixo de Londres, 1 hora de Londres, de 50 minutos de trem expresso, né? Me chamou a atenção, eu achei bacana, porque era um laboratório de engenharia espacial. Eles trabalhavam com a NASA, e também naquela época ainda existia ainda a União Soviética, né? O muro não tinha caído, o muro caiu quando eu estava lá, né? O muro de Berlim, então eu presenciei aquela coisa toda, né? Acaba sendo um dinossauro mesmo, né? O muro de Berlim, porque o cara estava lá. Né? Mas o fato é que eu tive muita sorte, não é assim? Eu não planejei nada, mas as coisas. Os indianos têm uma palavra chamada Dharma, né? Que é aquele caminho que você vai caminhando, que vai te levando ali e tal. E eu sempre tive muito essa pegada. E foi uma experiência muito bacana. Eu só voltei porque eu tinha que voltar, porque eu estava com a bolsa, né, do governo brasileiro, eu tinha que retornar e dar minha contribuição. Mas, assim, essa aqui daria, digamos, uma outra conversa, as coisas que aconteceram, assim, que foram muito bacanas lá na Inglaterra, que tirou um pouco daquele estereotipo que se faz do inglês. Para mim, no inglês não é aquele estereotipo, né? Pelo contrário, né? Foi uma coisa muito bacana, mas isso aí, já, como eu estou falando, já é para a gente conversar ali numa mesinha, tomando chopinho, para conversar sobre esse assunto aí, não é? Fui lá para os Beatles, então foi uma época muito bacana, não é? E nessa época, o meu supervisor, o Paul, ele sempre vinha aqui no Brasil dar uns cursos na área de confiabilidade para o pessoal lá do CTA, que é o Centro Técnico Aeroespacial. Naquela época, o Brasil estava começando a chamar, já tinha a missão MacBird, MacBead, que é a missão espacial completa brasileira, onde a UIMP tinha como função fazer o satélite e o CTA fazer o foguete. Tá? E aí você tem a possibilidade de lançar um satélite com foguete brasileiro. Né? Eu trabalhava com a área de confiabilidade, no meu mestrado já tinha trabalhado com isso, né? Tolerância a falhas, aplicações de computadores em sistemas críticos. E quando eu terminei o doutorado, o Paul chegou e falou para o pessoal do CTA, olha, tem um cara aqui que acabou de terminar o doutorado que tem mais vivência até nessa parte de confiabilidade do que eu próprio, né? Não era bem a pegada dele confiabilidade, né? Eu acabei, inclusive, trabalhando num projeto lá no laboratório, que era uma missão chamada Marte 94, que era uma missão espacial para investigar a atmosfera e a ionosfera de Marte, preparando uma missão tripulada. Né? Então, eu acabei trabalhando nesse projeto, aplicando algumas das ideias, né, do doutorado. Mais uma vez, né, nesse projeto, eu construí as placas todinhas do carro, na mão, os protótipos, a testagem, fui para o norte da Inglaterra, fui para a França fazer os testes lá também, porque era um projeto europeu, né? junto com a União Soviética, esse projeto. Mas tinha participação da NASA, de um experimento. Então, ele chegou e falou, olha, esse cara está voltando para o Brasil agora. Né? E foi aí que eu comecei a ter contato com o pessoal do CTA. O CTA é o Centro Técnico Aeroespacial, a gente não lembra bem, mas o CTA é composto de muitos institutos. O ITA é um dos institutos do CTA, é o braço acadêmico, digamos assim. Né? Mas esse instituto que eu acabei tendo contato era de engenharia aeroespacial. E aí eu comecei a dar os cursos para aquele pessoal lá, né? E isso abriu também outras janelas.
E já isso na engenharia elétrica. Bom, a história vai muito longe, eu vou parar por aqui para poder a gente, né, talvez aí conversar outros assuntos, mas a gente pode aí retornar se for o caso. Mas muita água rolou, não é, nessa história toda aí. Basicamente, a minha trajetória foi isso aí, um pouquinho mais aí, né? Após, eu estou ainda em 93, 94, né? Mas, enfim, né? Se a gente dá um fast forward para 2001, aí começa o DETI, né? A gente pode falar Uhum. um pouquinho disso na sequência. É certo. Uhum. Só mesmo antes, professor, que assim, é, o, essa questão aí de Marte, né, muito, eu acho bastante interessante, sabe, né? Hoje em dia a gente vê essa questão do Elon Musk, SpaceX está sempre querendo aí explorar Marte e desde aquela época já existiam, né, esses projetos aí de computador de bordo, né? Então assim, acredito que tenha sido uma experiência muito satisfatória, né, o senhor poder participar desse projeto, né, juntamente à Agência Espacial Europeia, né? E além disso, o senhor também é conhecido por esse pioneirismo, né, em trazer os computadores de bordo para os primeiros e segundos microsatélites brasileiros, né? E assim, o LESC, ele tem essa frente, né, de pesquisas em projetos de nanosatélites, né? Que inclusive é outra coisa que eu acho bem legal, né? Tem, por exemplo, o CubeSat, né, que de vez em quando aparece aí nas emissoras, né, TV Verdes Mares. São projetos que são muito legais, assim, que eu acho, né? Assim, o senhor recomenda, né, que os alunos assim de telecomunicações entusiastas, né, eles se envolvam nesses projetos de satélites? Sim. Antes de responder, eu queria aí fazer minha saudação aí ao professor Alberto, né, que entrou aí durante a nossa conversa aqui. Prazer aí estar aqui, batendo esse papo também aí, também agradecendo aí o convite, não é, para essa para essa conversa, não é? Uhum, Mas olha, essa pergunta é muito importante porque assim, na verdade, ela dá espaço para muita coisa, não é? Porque a gente está aqui falando, quando você pergunta aí, nós estamos falando um pouco da formação, tá? Um pouco do processo de formação, no caso do nossos engenheiros, no caso de engenharia de telecomunicações, né? uhum, E eu acho que, como eu falei, eu acho que talvez seja um pouco desse DNA, né, em mim, mas eu acho muito importante se ter, digamos, essa parte de você também ter essa parte experimental, de você fazer aquilo que você ensina, ou então ensinar aquilo que você faz, né? Isso depende aí da ordem que as coisas aconteceram, né? Eu acredito muito nisso, tá? Porque quando você vai, digamos, implementar, a gente sabe que o engenheiro trabalha com modelo, né? A uhum. gente não trabalha com realidade, nós trabalhamos com modelo. E o modelo não é a coisa real, né? Quanto mais o modelo é sofisticado, mais ele se aproxima do real, mas mais complexo ele fica para que você possa, digamos aí, extrair as informações, né? Mas, na verdade, onde você vai aperfeiçoar o modelo é quando você, tá, implementa e você verifica até que ponto o seu modelo corresponde com a realidade, né? E assim, é claro que você pode ter uma pessoa que é só teórica, só experimental, né? Mas quando você tem, digamos, essas duas coisas, isso é uma coisa muito, muito bacana. Lá não sei se vocês assistiram o filme Oppenheimer, né? Mas um dos cientistas daquele projeto Manhattan, né? É o Enrico Fermi, né? O Fermi foi essencial porque foi ele que era um problema técnico-científico muito complexo, que era fazer o processo de fissão atômica controlado, né? E foi o Fermi que fez isso. Agora, o Fermi tinha uma particularidade importante. Ele era um excelente físico teórico e um excelente físico experimental. Isso foi fundamental para ele foi o cara que conseguiu fazer isso, né?
Então, por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Porque existe um debate que eu me envolvi muito já nos anos 2014 para 2019, porque comecei a trabalhar com educação e engenharia, né? Não ensino engenharia, mas educação e engenharia, que é outra coisa. Que é assim, a gente quer aquela tensão na formação, que é, por um lado, a especialização, ou por outro, você ter assim uma maior abrangência na tua formação, né? Eu não gosto de dizer generalização, porque um pouco o sentido às vezes é um pouco aí depreciativo, né? E isso realmente é uma tensão, né? Tem uma frase, tem um artigo que, nessa época que eu trabalhava com educação e engenharia, eu publiquei um artigo numa revista em que eu citei uma frase de um especialista americano em formação e engenharia, que era mais ou menos assim: os cientistas descobrem o mundo que existe, tá? Os engenheiros criam um novo mundo. Essa é a diferença, né? Só que para você criar esse novo mundo, né, você tem que ter, digamos, essa mente aberta, não é? Eu costumo dizer que mente é como paraquedas, só funciona quando está aberto. Então você tem que ter essa mente aberta no processo de formação também. Só que a gente, às vezes, quando está nessa fase de formação, a gente não tem essa vivência ainda, não sei se é a maturidade, para poder perceber, digamos, isso, né? Que é importante você agregar outros elementos da sua formação, não ficar só ali com o paraquedas fechado, tá? Então, objetivamente, sim, eu acho que toda oportunidade que vocês tiverem dentro do processo de formação, tá? Para participar de projetos, tá? Inclusive, né? Ou talvez até, tá certo? Por isso mesmo, né? Que não seja bem na área, tá? Porque seria mais uma oportunidade de aprender uma outra coisa, né? Dentro da sua formação, né? E a gente, pessoal, uma coisa que eu acabei assim aprendendo, a gente nunca sabe, tá certo, que quando vai precisar de algo que você aprendeu há anos atrás, né? No processo da minha vida, de repente, algumas coisas que eu tinha feito, eu tinha aprendido, tá? Lembra, como lá ali no sistema complexo, né? A teoria da complexidade, né? Que são sistemas no qual você tem ali caóticos, onde você tem ali aquela tipo uma exponencial naquele joelhinho ali, né? A coisa é não linear, tá? Um pouquinho uma pequena modificação na entrada dá uma grande saída no sistema, tá? E assim a vida é. Muitas vezes esse seu estágio que você fez lá, por exemplo, na parte espacial, no satélite, no caso, isso vai te abrir muitas portas lá na frente, tá? Porque você está agregando algo que o seu colega vai ficar ali só naquele ritualzinho by the book, né, da formação, tá? Que o curso exige, tá? E eu defendo que você deve, digamos, ampliar isso aí o quanto possível, tá? Uhum. Isso é muito importante, tá? Sem dúvida alguma, eu recomendo, tá? E eu vou contar aqui uma história, tá? Rapidinho. Lá no LESC, a gente tinha muitos projetos que era com grandes empresas, né? Essas multinacionais, e esse pessoal você não dá para errar, você só erra uma vez, porque a segunda você não tem mais chance com eles, né? Tá? Então, eu costumava dizer para o pessoal da equipe: olha, pessoal, quando a gente ia se reunir para poder resolver um problema do projeto, né? Era Lenovo, era Samsung, a própria Apple chegou a vir, e o pessoal começava: não, mas tem esse problema, não, mas tem esse problema. Pessoal, olha, a empresa, né, o pessoal está nos contratando, tá, para ser solução. Se a gente trazer problema, ele não precisa pagar para problema, tá? Ele já tem problema de graça, ele veio para cá por solução. Então nós temos que trazer a solução, ou as soluções, né? Então, eu acho que nós tínhamos um problema que era muito interessante, que era a gente tinha que projetar um computador e tinha algumas restrições da questão de EMC, né? Tinha compatibilidade eletromagnética e também a emissão eletromagnética, né? Então, o que você irradia, o que você absorve. E tinha que ser projetado para
poder, digamos assim, contemplar algumas normas. E a modelagem disso não é fácil. Tinha que você trabalhar com uma coisa chamada integridade de sinais, signal integrity, que é uma modelagem, quando você trabalha com placas de circuito impresso, onde as trilhas são tão pequenas, tá? Qualquer trilha já vira uma antena. Tá? Então, e isso gera problemas de radiação, de absorção e interferência, e que você tem que resolver isso. Tá? E a gente acabou resolvendo um dos problemas, não pela parte eletrônica, mas pela parte mecânica com a carcaça. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque na vida real, você como engenheiro, tá? Você vai lidar com coisas que não são aquelas que você estudou no livro e não é aquela soluçãozinha que está no livro que você fez, que tem até as respostas prontas. É você que vai ter que, digamos, que inventar as suas respostas. Né? E muitas vezes você vai buscar isso em outra área da engenharia, não é na engenharia de telecomunicações, também não vai ser na engenharia de computação. Por isso que essas experiências em outras áreas, né, afins, ou até mesmo mais, digamos, quase que ortogonais, elas são importantes, tá? E eu acho que sim, tá? Toda oportunidade que vocês tiverem, tá? Eu agarraria, digamos assim, com todas as mãos, né? Os pés também, tá? Porque isso aí com certeza vai na frente vai te dar um diferencial muito grande. Sem falar, tá? Na experiência de grupo que você vai ter de conhecer novas pessoas, né? De poder, digamos, essa parte da engenharia social, que é muito importante também, né? Uhum. Bom dia, professor. Eu realmente estou muito feliz de poder entrevistar o senhor, perguntar essas perguntas. A vida do senhor é realmente muito interessante e eu gostaria de saber quais foram os principais desafios quando o senhor fundou o LESC. Olha, você Ixi. fez uma Foram pergunta muitos. agora aqui que vocês vão ter que me dar permissão para contar uma história que de vez em quando eu conto essa aí, como é que surgiu o LESC, né? Então, Joyce, então aqui nós estamos em 2001, o DETI foi fundado, né? E quando a gente fundou o DETI, a gente deixou na engenharia elétrica tudo que tinha. Nós saímos com a mão abanando, não tinha nem lugar para ficar, né? Nessa época, o Rodrigo já tinha começado uma parceria com a Ericsson e já tinha construído ali o GTEL. Né? Ah, então, a, mas eu já estava fazendo alguns projetos com o Instituto Atlântico. O Instituto Atlântico tinha acabado de chegar aqui em Fortaleza, não sei se vocês conhecem o Instituto Atlântico, tá? É um centro de P&D que era ligado ao CPQD, tá? E eles queriam fazer projetos na área de hardware, tá? Mas não tinha ninguém de hardware. Né? Nessa época, todo mundo fazia software e esquecia do hardware. Tinha poucas pessoas do Brasil que faziam hardware. Eu sempre trabalhei muito com hardware, sistemas embarcados. Né? Então, assim, e foram projetos de sucesso, felizmente. Eu formei a equipe deles lá, porque eles não tinham uma equipe, e formei a minha equipe com alunos do curso nessa época ainda era engenharia elétrica, porque não tinha o curso de engenharia teleinformática. Nós começamos com uma pós, depois que veio a graduação. Mas o pessoal lá no Instituto Atlântico colocou uma mesinha para mim, né? E nessa mesa é que eu trabalhava. Eu ia sair da universidade, ia para lá e orientava os projetos, tanto a minha equipe como a equipe pessoal. E como esses projetos começaram, esse pessoal tinha contato com essas. Eles eram de São Paulo, tinha muito esse contato com essas grandes empresas, né? Eu acho que acabou ficando mais ou menos meu nome conhecido, eles levavam para lá, olha, o pessoal está dando conta do recado, etc. e tal. Por que eu estou falando isso? Porque um dia, isso em 2001, tá? Final de 2001, acho, eu recebi um telefonema de uma grande multinacional, tá? Chamada Solectron. A Solectron era a terceira empresa na área de contract manufacturing. A primeira ainda tinha Foxconn também.
E eles me perguntaram que eles estavam vindo para o Nordeste e estavam querendo investir, né, em projetos de P&D e gostariam de conversar comigo, né? E eu disse, olha, positivo, né? Vamos conversar, tal. Só que eu não tinha nem lugar para, nem uma sala nem para mim, quanto mais para receber esse pessoal, né? Pô, agora, né? Eu falei, Rodrigo, dá para tu me emprestar aquela tua. Lá ali no GTEL tem aquela salinha lá que você entra, né? Lado esquerdo tem uma sala que o pessoal usa até para defesa lá, tal, né? Um auditóriozinho, né? Rodrigo, eu estou recebendo o pessoal aí, sabe que você podia emprestar aí, tá, dia de manhã, para gente. Não, tranquilo, né? Bom, então veio esse pessoal, 3 caras, né? Que eram. Depois eu vim a saber que um era diretor de P&D dessa multinacional. Eles tinham 2 fábricas lá perto de Campinas, né? E, e eles fizeram a apresentação e disseram, né, professor, a gente soube aqui e tal, que você tem esse projeto com o pessoal do Atlântico, realmente. A gente tinha feito projetos para Siemens, né? Inclusive um projeto com muito. Era um projeto realmente novo. A gente tinha projetado uma central telefônica sem fio, wireless, e era um processador era um DSP, até de Israel. A gente fez um curso com os israelenses naquela época, né, para poder conhecer como é que é o DSP e daí fazer o projeto. Né? Mas a turma desenrolava. Olha, um grande patrimônio que tem a UFC são os alunos. Os alunos são a melhor coisa que existe. O professor até depois. Tá? O pessoal assim era, como até hoje ainda é, né? Era assim MacGyver mesmo, né? Então a gente, o pessoal, olha, professor, então a gente tá pensando em investir aqui no Nordeste e queria perguntar se eu tivesse uma sala, né, uma salinha aí, a gente queria montar um laboratório para fazer alguns projetos e tal. E eu disse, rapaz, eu pensando comigo, né? Cara, não tenho nem a sala para eu ficar, quanto mais uma sala para poder montar um laboratório, né, junto com esse pessoal aí, né? E aí eu pensei na cabeça e disse, olha, eu tenho que confessar aqui uma coisa. Eu acabei de sair do departamento, e eu não tenho realmente uma sala, né, para a gente poder montar um laboratório. Né? Estou ainda em processo de construção. Né? Mas se vocês derem essa oportunidade, eu prometo que em 6 meses a gente vai ter projetos aqui campeões. Né? E aí eles disseram, tal, eles enrolaram ali a conversa, de olha, vou ter que pegar o avião daqui a pouco, né, e ir para Recife. Recife tem o CESA, que é um grande centro de pesquisa, talvez vocês conheçam, de P&D, né? Aí eu pensei, pô, esse cara tá indo lá pro CESA, acabou-se, né? O negócio vai para lá todo, né? Pô, aí eu fiquei na minha, tá tranquilo, né? Fazer o quê, né? Mas o fato é que isso foi, eu acho que foi final de setembro, começo de outubro de 2001, né? Quando foi 2 semanas depois, né, eu recebi um telefonema. Nessa época a gente não tinha, né, como eu falei, não tinha sala, né? E quando ligavam para mim, a ligação ligavam lá para a direção do centro de tecnologia. Aí me chamaram, porque não tinha telefone, né? E me chamaram, né, eu fui lá, e era um telefonema do pessoal. E disseram, professor, nós tivemos a reunião aqui, tá? E avaliamos, decidimos, tá? Trabalhar com o senhor e investir, tá? Nós vamos, tá, aportar recursos para construir um prédio, tá? Nós fazemos projetos. E foi assim que surgiu o LESC. A primeira versão do LESC, que era um prédio só de um andar, baixinho, né? Era ali como GTEL, né? Tá? Eu tinha um térreo, né? Agora tinha tinha como diz o inglês, tinha um CAT, né? Esse laboratório tinha que ser construído aí, tá? Em no máximo, era quase 3 meses. Tinha sido até o final do ano. Pois eu quase que me separo nessa época aí, né? Porque eu tive que dar conta desse negócio, olha, importar material, porque a gente tinha que importar umas máquinas, porque a gente ia trabalhar fazendo placa de circuito impresso de 4 camadas, que eram sofisticadíssimas. Né? A gente tinha que, inclusive, começar a estudar essas coisas todas, essa parte da integridade de sinais, enfim. Tá? Mas só um detalhe, porque quando esse cara, né, ligou para mim, pessoal, nós temos aqui, vamos investir, né, e vamos montar um laboratório. Isso então era comecinho de outubro, mas tem que estar pronto até 31 de dezembro. Né? O senhor aceita? Né? Foi o 1 segundo, né, mais longo da minha vida. Né? Naquele 1 segundo eu comecei a pensar, né,
será que eu vou aceitar? Porque eu, com 3 meses, vou construir um laboratório, construir um prédio que nem aquele do Rodrigo, tá? Com os equipamentos dentro, que eu tinha que importar, né, isso aí. Tá? E aí eu cheguei, ó, positivo. Tá bom. Tá? Depois, isso é outra história, tem muita coisa aí por dentro, mas a coisa aconteceu. Tá? E 6 meses depois, tá, nós entregamos um projeto que eles tinham aportado 1 milhão na USP, é um projeto chamado PC Multiusuário. Tá? Aliás, não, tá? Eu tinha prometido, olha, em 6 meses, tá, depois que montamos o laboratório, nós vamos entregar esse projeto para vocês. Eles trouxeram o projeto para a gente. Eu acho que depois eu pensei, isso era um teste também, né? Mas eu não cumpri a promessa, tá? Porque não entreguei em 6 meses. Né? Nós entregamos em 4 meses o projeto. Tá? Em 6 meses, nós estávamos com o governador, tá? Uma cerimônia lá no laboratório, porque esse projeto ele foi adotado pelo governo do estado, era o Lúcio Alcântara. Ele foi, inclusive, passou muito tempo ali na biblioteca pública, em funcionamento e tal. Mas isso já é outra história, né? Mas o LESC começou assim. Né? Quando foi em 2010, aí a gente já tinha muito projeto já de sucesso, a gente já tinha. Era um laboratório de referência no Brasil, na parte de P&D, né? Dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Eu consegui um recurso. Eu fui convocado pelo ministro, junto com mais 5 laboratórios, eram 6 laboratórios do Brasil, cuja ideia era formar uma rede de laboratórios de tecnologia que fosse referência e desse suporte a outros laboratórios do Brasil. No Nordeste era só o LESC, né, nessa época. Eu disse, ministro, olha, a gente tem condição de participar, só que o espaço é pequeno ainda, né? Tem muitos projetos em execução, nós temos muitos parceiros, e a gente precisaria, digamos, de mais espaço. Né? Então, eu consegui 1 milhão para isso, e com isso eu construí, digamos, nós construímos aquele prédio, ampliamos, né, daquele tamanho que vocês conhecem hoje, né, o LESC. Né? E aí também, um oleário, né, essa coisa todinha, né? Foi também outra aventura que acabamos todos nós entramos, né, porque, na verdade, isso não é uma conquista, é edição de todos, né, inclusive dos alunos. Né? E assim também, dentro do processo todo, a gente foi formando aluno. Né? Mas o maior legado, eu acho que é maior. Eu me lembro quando eu fui defender no meu concurso para professor titular, uma pergunta que me fizeram foi exatamente assim: o que achava que tinha sido mais importante da contribuição do LESC, né? E eu sempre digo isso: olha, eu gosto de pensar que a maior contribuição tenha sido a formação de recursos humanos. Tá? As pessoas que passaram pelo LESC, tá? Que hoje o LESC é uma verdadeira escola de engenharia, né? Onde você aprendeu muita coisa, aprendeu inclusive a lidar com projetos, com pessoal de multinacionais, questão de confidencialidade nos projetos, questão de aderência ao cronograma, coisas que são difíceis de você colocar no currículo de engenharia. Né? Então, hoje, me sinto muito feliz de ver pessoas que foram formadas dentro do LESC que estão formando outras pessoas, ou seja, é como aquele filme, né, A Corrente do Bem, né, que você vai repassando as coisas, né? E eu acho que isso é a coisa mais bacana que eu gosto de pensar, né? Não sei se isso aconteceu mesmo, mas de poder, digamos, ter contribuído para a formação de recursos humanos. Então, para mim, no caso, o LESC, quando eu vejo o LESC, eu vejo mais nesse sentido das pessoas que se formaram, famílias, né? Eu vi pessoas ali, no caso, que ainda eram alunos, depois, dentro do LESC, se casaram, tiveram filhos, e tudo dentro do LESC. Né? Eu vi crescendo, hoje já cara, adolescente os filhos, imagina, né? Tá? Então isso me deu um prazer muito grande, sabe? E me fez sentir que valeu a pena. Não foi fácil, porque, como eu falei, né, foram desafios grandes, assim, a gente teria que usar mesmo, mas basicamente, em algumas palavras, foi assim que o LESC, Joyce, foi assim que o LESC veio, né? E
estou feliz que esteja também aí, né, fazendo parte do DETI, um departamento aí que é de ponta, muito bacana, e que deve muito também a pessoas como vocês, né? Como eu falei no caso, os alunos, para meu modo de ver, são, digamos assim, no caso, esses alunos fazem parte, eu acho, da parte mais importante da universidade, né? Os alunos, nossos alunos que nós temos. Sem esses alunos, sem os alunos, eu não teria conseguido fazer nem um décimo do que eu talvez tenha conseguido. Então, vocês estão de parabéns. Professor Elano, bom dia, né? Cheguei um pouco atrasado, mas é um prazer aqui estar participando aqui da sua entrevista, né? Eu acredito que a gente vai ter que dividir a nossa entrevista em duas partes, pelo menos, né? Então, a gente temos várias outras perguntas para fazer, né? É importante também dizer aqui que eu tive a oportunidade de ingressar no LESC, o professor Elano já tinha saído, né? Não tive a oportunidade de conviver com o professor Elano no LESC, mas a história dele, né? Quando eu cheguei, a história o precede, né? Então, como a gente diz, todo mundo já tinha nos relatado aqui um pouco, né, da história, mas é bom a gente conhecer, né? É importante que fique registrado esse momento, né? Onde a gente tem a história não só do DETI, não só do LESC, como da própria Universidade Federal do Ceará, né? Porque o professor Elano aí é uma das personalidades aí que contribuiu muito para o engrandecimento da UFC como um todo, né? Não só do LESC, não só do DETI, né? Então, você foi, professor, é importante dizer que você foi indicado não somente aqui pelo nosso grupo, mas também por todos os professores do DETI aqui, como sendo uma das personalidades que merecia deixar aqui o seu depoimento aqui para ficar registrado aqui no nosso canal, né? Eu tenho assim quando eu dava aula ainda na engenharia de computação, eu levava muitas coisas, né, da área tecnológica, que eu tive a felicidade de pegar assim, desde os anos 70, o começo aí da parte de computadores, toda essa evolução, né, até hoje, até os dias de hoje, né? E aí, no processo, eu acabei guardando algumas coisas, né? Eu sempre levava para aquela disciplina que é a Introdução à Engenharia, né, de Telecomunicações e Introdução à Engenharia de Computação, né? E como coordenador eu dava a Introdução à Engenharia de Computação. Então eu contava um pouco da história da computação, desde os anos 39, dos anos 30, né, até os dias atuais, como é que a coisa evoluiu, né? E levava algumas coisas, por exemplo, uma válvula eletrônica, né? Como eu cheguei a trabalhar com rádio a válvula, né? Eu escutava a BBC de Londres, né? Nos anos 60, os Beatles lá no caso, com rádio a válvula, que é do meu pai, ele me deu. E então eu levava para eles que eu tenho um disco de 8, vocês conhecem um disco de 8 polegadas, disco de computador, um flop. Flop disk? Ah, sim, conheço. Um disco flexível, né, de 8 polegadas, que era antigo, né? Vocês já viram, não? É o flop disk que o senhor fala? Ou é outro Isso. tipo? Ah, sim. O flop disk. Sim, o famoso flop disk. De 8 polegadas, né? Pronto. Sim. Inclusive... Pode falar, professor. Não, no meu mestrado, naquela época, os discos eram de 8 polegadas. Tá? Então, a minha dissertação estava num disco de 8 polegadas. Né? Eu levava esse disco para eles, os alunos, mostrava, né? Era um discão grande assim. Né? E eu trouxe da Inglaterra, lá, como falei, gosto muito de ler, né? Trouxe um livro, esse livro está aqui na minha biblioteca, ele foi publicado em 1882. Eu tenho esse livro. Tá? Budismo Esotérico é o nome do livro. Né? Então, eu levava esse livro e levava esse disco de computador. Né? E aí eu mostrava, olha, se eu quisesse hoje acessar, né, a minha dissertação de mestrado que está nesse disco aqui, tá, dificilmente eu conseguiria. Eu tinha que arranjar um drive de 8 polegadas, um computador que suportasse um drive de 8 polegadas, o barramento era ESA, não é nem ISA. Né, tá? Já esse livro aqui, tá, de 2 séculos, eu consigo ler agora. São essas
essas paradoxos, digamos, da tecnologia, né? Tá? Que se move muito rápido, né? E a mídia, tá, de armazenamento, digamos, ela vai mudando muito. Se você, digamos, não acompanhar aquilo, a tua informação lá fica para trás, não é? Tá? Então, assim, é algo também, digamos, que eu colocava para o pessoal para a gente pensar um pouco isso, né? Eu acho que na nossa formação do engenheiro tem que ter um pouco disso, porque a realidade hoje, tá, é mais para o paraquedas aberto do que ele fechado, né? Uhum. Devido à mudança tecnológica, nós trabalhamos, né, aí no DETI, os 2 cursos, que inclusive eles se tocam, né, muito. Tá? A gente dividiu, o curso começou com teleinformática, a gente dividiu, mas eles acabam juntos ainda, né? Muita coisa que era hardware na telecomunicações virou software, né? Tá? O DSP, digamos, foi um processador, digamos, que veio a favorecer isso aí. Então, era algo que eu comentava muito com o pessoal de engenharia, introdução em engenharia de computação. Né? Uhum. Assim, é surpreendente, né? Uma coisa que eu queria apontar também é como a computação, né? Os computadores é uma tecnologia que evolui de forma exponencial, né? A gente estava discutindo aqui, né, sobre os flop disks, né? Meu pai, ele teve esses computadores aí dos anos 90, né? Esses computadores de caixa, né? Aí, por exemplo, para ele baixar um Word, né? Tinha que inserir tantos flop disks. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai na internet, download, já era. Né? E é aquela coisa, a tendência dos computadores, né, é assim ficarem cada vez mais rápidos e também cada vez menores, né? Se a gente comparar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, os computadores ocupavam salas enormes, né? E hoje em dia a gente está entrando, né, na computação quântica, dando os primeiros passos aí. E só Deus sabe, né, como é que vai ser o futuro aí. Mas é realmente tecnologia impressionante. Vocês já viram ou leram, ou os dois, né? Aquele livro, e também saiu uma série na Netflix, O Problema dos Três Corpos. Oi, ainda não assisti. Pois, olha, recomendo muito, tá? Uhum, Porque tem a ver com o que você está falando isso aí, tá? uhum, O problema dos três corpos, eu não sei se vocês conhecem, mas é conhecido, né? É um problema do final dos anos do século passado, do século atrasado, tá? Começo do século passado, que é o seguinte: quando você tem 2 corpos celestes, né? Você pega a equação lá de Newton, tá? Você consegue prever mais ou menos, digamos assim, o movimento, a interação entre esses dois corpos, né? Mas quando você coloca um terceiro corpo, e muitas vezes o exemplo é a Terra, o Sol e a Lua, tá? Se uhum, torna um problema tão complexo que quase que é insolúvel, na verdade, porque eles interagem entre si. Então é um sistema caótico, na verdade, tá? É um sistema caótico. Né? uhum, E esse livro é um livro que é uma trilogia de um escritor chinês, tá? Que ganhou o prêmio Hugo, que é o maior prêmio de ficção científica, né? Foi o primeiro chinês, né, a ganhar esse prêmio, né? É fantástico. E a Netflix ela fez uma adaptação para uma série. A primeira temporada já saiu, né? Tá? E como sempre, né? Assim, o livro é muito melhor porque tem muito mais coisas, né? uhum, Mas tem um pouco que você colocou isso aí, tá? O conhecimento é exponencial, né? Você está vendo aí, digamos, você pode trazer assim, nos últimos 2 séculos aí, tá? A barca, digamos, ultrapassa, digamos assim, no caso, toda a história passada da humanidade em termos de tecnologia, né? uhum. Vai continuar, tá? Você imagina depois que você tiver junto aí a computação quântica com a parte de IA, né? Sim, sim. Tem outra tecnologia que o pessoal não fala muito, mas está ainda, que é igualmente fantástica, né? Que é o CRISP, né? Não sei se você conhece, mas gerou 2 prêmios Nobel na área de medicina, uma pesquisadora americana e outra francesa, que é a possibilidade de você manipular, tá, genes individualmente. Tá? Tá. De você pegar, no caso do DNA, e pegar um gene e colocar outro. Tá? Uhum, Isso aí revolucionou, né? Já saiu uma medicação aí para uma doença, cura de uma doença muito rara, de um problema de mutação genética, né? Tá? Você imagina, digamos, o impacto disso aí, né? Tá? uhum.
você tem um supercomputador quântico, no caso, uma parte de IA vai ser, né? Ainda mais essa questão na área também aí da biológica, né? Biomedicina, né, professor? Isso, a bioengenharia, né? Uhum. Que, inclusive, é uma das frentes do LESC, né, as pesquisas da biomedicina, né? Temos o Elmo, né, que inclusive ganhou alguns prêmios aí. Bem interessante. Verdade. Agora passo a palavra aí pro Samuel, né? Que também tem umas perguntinhas para fazer, certo? Então, Samuel, fica à vontade. Bom dia, professor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito feliz de estar falando com você. Eu queria saber um pouco como é que tá os planos para depois da aposentadoria. Como que tá o planejamento aí para o senhor? Bom dia, Samuel. Obrigado aí pela pergunta, né? Olha, não são mais planos, já é uma realidade, né? Eu me aposentei durante a pandemia, né? Eu já tinha tempo, na verdade, não é? E tive um problema de saúde muito grave da família, assim, no caso, decidi, no caso, me aposentar, né? Porque eu tinha que me dedicar um tempo, e também as circunstâncias foi junto com a pandemia, né? Aquela coisa meio caótica mesmo, né? E eu decidi me aposentar, mas eu continuei na pesquisa, né? E aproveitando sua pergunta, já para respondê-la também, né? Em 2001, então, eu tinha junto, né, com o João César e mais alguns colegas, né? Eram 12 professores, a gente fundou da UDETI, que começou com a pós-graduação, né? Depois é que veio a graduação de teleinformática. Então já era o segundo departamento, né, que eu estava. Mas em 2014, né, eu resolvi, né, fazer mais uma mudança, né, meio inquieto mesmo, né, e saí do DETI para fundar um outro departamento do Centro de Tecnologia, com mais alguns colegas, que é o Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, que é o DIATEC, não sei se vocês conhecem, né? Que tinha tudo a ver, porque eu sempre gostei de integrar, né, conhecimentos, né? O departamento, como está dizendo, você aparta, né? E a ideia do Diatec era você integrar o conhecimento, porque eu via que dos projetos que eu participava, tá? Como a gente estava conversando antes, só o teu conhecimento da tua formação não resolve o problema. Você tem que conversar com outras áreas. Tá aí a parte de IA. Na parte de IA, tá? Talvez 95% do conhecimento que você tem que ter lá é na parte de neurociências, tá? Porque você está tentando, digamos, emular o cérebro. Tá? Inclusive, todos esses algoritmos que vocês já leram, talvez, na parte de IA, né? A parte generativo, o algoritmo que mudou o jogo, que foi publicado em 2017, que é daquele artigo, né? Que é All You Need is Attention, né? Que foi o nome do cara, eu acho que era Beatlemaníaco, porque ele All You Need is Love, né? Dos Beatles, então ele parafraseou. Esse algoritmo foi o que possibilitou hoje nós temos a IA do jeito que é. Tá? Foi um marco, né? Que é a atenção, é chamado atenção. Isso também copiado do ser humano, né? Então, isso aí retrata como essas coisas estão imbricadas hoje em dia. E como eu sempre gostei, como a gente estava conversando antes, né, de ler de tudo, na minha mente essas coisas estavam interligadas. Porque a gente estuda matemática, física, biologia, psicologia, mas você não vai andar na rua e vai dizer, olha, lá está a matemática, a física está ali, aqui está a biologia. Não existe. A natureza está aí. A gente dividiu para estudar melhor, tá? Mas é importante que a gente também saiba remontar esse conhecimento para poder, digamos, pensar melhor, com paraquedas aberto, né? Então, o Diatec, no caso, ele surgiu com essa pegada, tá? E por isso que eu entrei nesse novo projeto, né? Foi fascinante. Eu comecei estudando a parte de educação e engenharia, porque desde eu faço mais de 30 anos, eu faço tecnologia, e eu agora gostaria de pensar a tecnologia, e não só fazer a tecnologia, mas pensar a tecnologia, tá? Porque nós precisamos pensar a tecnologia também, tá? E aí,
dentro do departamento do Diatec, tá? Esse pensamento foi evoluindo e eu comecei a trabalhar na pós-graduação, olha só, né, com o departamento, com a Faculdade de Educação. Tá? Nada a ver com a tecnologia, né? Tá? No entanto, tem. Tá? Um colega professor de lá que também gostava da parte de tecnologia e a gente resolveu trocar essas experiências. Eu fiz um pós-doc lá na área de filosofia da tecnologia. Então, estou trabalhando agora com filosofia da tecnologia. Né? Para responder sua pergunta mais objetivamente. Né? E a gente pode depois, se vocês tiverem curiosidade, pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas tá? É uma área fascinante, né? Onde a gente pode refletir essa parte de IA, essa questão de como a tecnologia está avançando exponencialmente, qual o impacto disso, né? Essas questões é que eu estou investigando atualmente, após a aposentadoria, né? Tá? Quem sabe fundar outra coisa aí, né? Porque a vida é como bicicleta, né? Você não pode parar se não cai, né? Agora, professor, eu queria que o senhor falasse também, desse uma dica ou alguma orientação, enfim, fica à vontade, para quem está ingressando no curso agora, de telecom ou de computação, enfim. O que é que o senhor acha que é primordial saber ou fazer nessa caminhada? Samuel, assim, um dia desse, eu acho que faz mais ou menos já uns 5 meses, o tempo está passando tão rápido. Eu tive uma entrevista, participei de uma entrevista lá na Rádio Universitária, também um projeto muito interessante, que é um professor Bosco, que ele está entrevistando professores, até que já se aposentaram, né, e passar um pouco dessa experiência também. E ele me fez uma pergunta um pouco parecida com a sua, né? E assim, olha, é difícil a gente passar um conselho, alguma coisa assim, porque cada pessoa é um universo separado, tá? É um sistema diferente, né? Nem sempre funciona, digamos, uma coisa, uma receita para a mesma pessoa. Tá? Nós somos sistemas complexos, né? Tá? Sistemas não lineares, né? O ser humano é um sistema não linear. Tá? Então, assim, eu não gosto de colocar, digamos, isso. O que eu faço normalmente é contar da minha experiência, né? E se da minha experiência isso, alguma coisa, digamos assim, as pessoas acharem que talvez é interessante para elas, né? Que possa talvez se apoderar disso e talvez, digamos assim, aperfeiçoar mais ainda, né? Tá? Essa seria a primeira resposta que eu teria dar para você, tá? Mas o que eu posso dizer, algumas coisas eu já respondi até durante nossa conversa a sua pergunta, porque uma frase eu diria isso aí, que é aquela história do paraquedas. Tá? Mantenha o paraquedas aberto. Tá? Mantenha a mente aberta. Né? A mente é como o paraquedas, é isso aí. Tá? Então tem que estar aberto, ou seja, tá? O Diego perguntou, olha, se tiver uma oportunidade de trabalhar com a parte de nanosatélite, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma, porque se você está, digamos, ampliando, digamos, a sua formação, você não deveria esperar pelo professor ou pelo currículo do curso para poder aquilo te dar a tua formação. Você vai e busca a sua formação também. Tá? Tem a iniciativa de buscar aquilo lá. Tá? Eu dizia para o pessoal lá do LESC, tá? Que ia trabalhar dos projetos, tá? Quando eu ia entrevistar um profissional, porque nós tínhamos também engenheiros, né? O currículo era a última coisa que eu ia ver. Tá? O currículo eu posso colocar qualquer coisa, né? Tá? Eu queria saber como é que era a pessoa, o ser humano, o que estava ali por trás. Tá? Porque o conhecimento, tá? A pessoa pode ir atrás. Tá? Pode buscar. Hoje em dia está tudo aí na informação, pelo menos. Tá? Agora, se a pessoa tiver, uma pessoa que tem, digamos, que tem iniciativa, tá? Não fica parado, mas ele vai atrás daquelas coisas, tá? Isso é um diferencial do mercado. Não existe, gente. Tá? Você conta nos dedos. Tá? Nos dedos, tá certo? Tá? Talvez nem encha a mão de profissionais, tá? que tem essa característica, ou que desenvolveram essa característica, de ter iniciativa. O cara tinha lá, tá com 10 estrelinhas lá no currículo, tudo bacana, legal, tal, tá?
Mas você solta o cara no meio de um problema e o cara não se mexe porque ele está acostumado a pegar aquelas coisas que está lá no livro, tá? E não aquelas coisas novas, tá? Acostumado a alguém trazer, digamos, o problema para ele resolver. E muitas vezes você é que tem, digamos, que decodificar o problema. Então, esse perfil de você ter a iniciativa, tá? De ir atrás das coisas e não deixar que as coisas venham até só você, tá? E aí eu falo da formação também, tá? É um diferencial que você vai levar, inclusive, como profissional da engenharia. Como também como professor também, tá? Qualquer profissional. E isso, pessoal, não tem, tá? As empresas, digamos, elas buscam um cara assim, um cara que resolva o problema, o pessoal foge do problema. Um engenheiro fugir do problema, quando ele teoricamente, essa é a função dele, né? Não tem, digamos aqui, uma boa perspectiva no mercado. Então, o que eu diria para você, tá? Desenvolva essa parte da iniciativa, vá atrás das coisas, oportunidade, chega lá, professor, olha, se tem alguma oportunidade aqui para eu trabalhar no laboratório, não tem problema, eu posso aqui me dedicar tantas horas, não preciso de bolsa, se tiver, eu trabalho aqui, tá? Porque o conhecimento que você vai adquirir, tá, é impagável, tá? Os laboratórios que nós temos aí na universidade, no DETI, tá, você não consegue, tem projetos aí no caso que você não vai. Lá no LESC tinha projetos, tá certo? Tá, que em canto nenhum do Brasil você ia ter a formação que você tinha lá. Tá? Então, eram oportunidades assim, muito bacanas, que continuam a existir. Tá? Então, não fique esperando que o professor ali note a sua presença. Tem uma iniciativa, vá lá, tá, professor, eu estou aqui, estou disponível. Tá? Se for necessário, digamos, assim, olha, quando eu voltei do doutorado, o Jabas sabe disso. Tá? O Jabas era meu aluno de mestrado, isso em 93, né? Botei em 92, né? Foi em 93, lá na engenharia elétrica, tá? Eu ia montar um laboratório, queria montar um laboratório, que foi o primeiro laboratório, tá? Também foi um laboratório muito bacana, que era o LAC, Laboratório de Arquitetura de Computador. Eu fiz uns projetos, inclusive os projetos da área espacial foram lá, que foram feitos lá. Quando eu saí da engenharia elétrica, eu deixei tudo lá, né? Fui saindo com as mãos abanando, tive que começar tudo do zero de novo, que foi o LESC, né? Como também, quando eu saí em 2014 para o Diatec, comecei do zero de novo, construí algumas coisas novas lá no Diatec, tá? Mas o que eu queria dizer? Tá? Tinha lá uma sala que era um depósito, tá? Que estava cheio de carteira e tal, tá? Eu arregacei as mangas, o Java me ajudou, tá? Nós mesmos, né? Afastamos o lixo que estava por lá, varremos, passamos o pano molhado e tal, e criamos lá o laboratório. Começou assim. Né? A mesma coisa eu fiz lá no Diatec, 2014. Né? Então, eu quero dizer assim, que vou esperar que chegue um funcionário. Eu acho que é mais ou menos isso aí, você tem que tomar a iniciativa. Né? É o que eu daria, digamos assim, é a minha experiência, né? Pelo menos assim, o que eu acho que é importante, o que eu vejo por aí, e que não tem, tá? Não existe esse profissional, tá? Porque nós não temos no nosso currículo, dá para formar isso. Tá? Se você puder, então, desde o começo do seu curso, tá? Incorporar isso, né? E trabalhar isso, eu acho que isso vai ser um diferencial muito grande, tá? Profissionalmente, quer seja como engenheiro, quer seja como na área de pesquisa, enfim. Tá? Isso basicamente é o que eu penso, não sei se respondi sua pergunta, se vai ser útil, não vai, mas eu acho que eu sintetizaria, talvez, nessa palavra, né? No caso, iniciativa. Tá? Certo. É um excelente levantamento, professor. Realmente a gente tem que agarrar as oportunidades que temos, né, no nosso curso, né? Porque, né, o curso de telecomunicações, computação, né, DETI, de um modo geral, né, oportunidades de pesquisa nunca vão faltar para o aluno, né? Aqueles alunos que se destacam, né, são dedicados, né, podem participar do PET, né, do GTEL, do LESC, por aí vai. Nunca vai faltar, né? E como o senhor disse, né, sempre bom estar aí com o paraquedas aberto, né, para o que vier, né? Eu falo por experiência própria, né, quando eu entrei no PET, né, até hoje, né, eu estou aprendendo bastante durante o PET. E assim, foi uma iniciativa que surgiu, né, por acaso, e que hoje em dia, né, eu vejo o impacto, né, que o PET faz, né? Eu não me imagino no curso sem o PET, né? E é isso, a tendência, né, não só para mim, mas como para os meus colegas, né, é a gente continuar mantendo essa linha de aprendizado, né? E o que a gente atua hoje, futuramente vai
vai ser utilizado, né, nas experiências e tudo, e poder evoluir isso também, né? Participar de projetos, e, enfim, é algo muito importante, né, para os alunos de um modo geral, né? Os ingressantes, os veteranos, as oportunidades sempre fazem um diferencial, ainda mais para o nosso curso que tem essa área voltada para a tecnologia, né? Esse era meu ponto no caso, né? Aí, alguém teria mais alguma pergunta para fazer para o professor? O Orleans entrou aí, né? Joyce, pode falar. Professor, eu realmente fiquei muito curiosa com uma coisa. Gostaria de saber qual foi o projeto mais desafiador que o senhor fez durante a carreira inteira do senhor. Hum. Que o senhor olha assim e fica, meu Deus, eu realmente participei desse projeto. Ah, então, assim, Joyce, eu vou responder assim indiretamente, porque eu sou apaixonado pelos alunos, sabe? A, a, vocês conhecem aquela frase lá que é atribuída ao John Lennon, né? Eu, como bitomaníaco, atribuo ao John Lennon, né? Que diz o seguinte, que um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto é realidade. Né? E todas as coisas foram muitos projetos desafiadores. Eu posso falar para você isso, tá? O Lesc, sim, se for perguntar, pode perguntar o Jabas, Jardel. Olha, o pessoal lá de São Paulo ficava. Nós tivemos o pessoal de São Paulo vir para o Lesc para pedir para nós fazermos análise de integridade de sinais em placas eletrônicas. Né? Para você ter uma ideia, digamos, né, os computadores da Lenovo, notebooks, desde 2012, né, a parte de diagnóstico de Wi-Fi, tá, no mundo todo, tá, foi desenvolvido parte no Lesc. Eles tinham um contrato com a Norton, tá, acabaram o contrato, a Lenovo, isso, tá, e adotaram o nosso sistema. Nós tivemos, os chineses vieram aqui para o Lesc, né, a gente, os americanos, era uma coisa muito bacana, assim, né. Então, assim, mas para mim, né, o que era desafiador, mais do que isso, que me dava satisfação, eu já falei isso aqui, mas é a verdade, né, era o poder, digamos, ver naqueles projetos todos assim os alunos, tá, crescendo profissionalmente, né. Tinha aluno que começava no primeiro semestre. Eu não tinha essa questão de, não, só a partir de tal semestre. Por quê? Tá? Quando a aluno chegava, a pessoa poderia participar, tal, pois não, tá aí no caso. Tive aluno que começou no primeiro semestre e terminou no doutorado. Tá? Passou toda a formação dele lá no Lesc, tá certo? Então me dava assim uma satisfação muito grande, né, ver que podia contribuir, né, na vida, né, porque a coisa eu acho que mais satisfação, no meu modo de ver, é você poder fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é algo assim que traz uma satisfação muito grande, para mim me traz uma satisfação muito grande. Então isso é desafiador, né, porque você está lidando com gente, com o futuro, né, de pessoas, não só dessa pessoa, mas também das pessoas que virão por essa pessoa, né. Como eu estava falando, teve pessoas que começaram como aluno no Lesc, depois viraram engenheiro, tá? Casaram, tiveram filhos, tá? Isso dentro do Lesc, tá? Que hoje estão os filhos adolescentes. Então, eu acompanhei tudo isso, né? Famílias, né? E é desafiador porque você sabe que isso tudo funciona com um projeto, um laboratório, né? E desde o papel higiênico até a licença para você fazer projeto de placas, tinha licença que era R$200 mil por ano. Tá? Tinha que vir de projeto. Tá? Então, para manter, digamos, esse ethos, né, de formação de alunos, essa coisa que me dá satisfação, eu tinha que, digamos, pensar também essa questão de dar condição para isso acontecer, que era através dos recursos. Né? E era desafiador. Tá? Mas eu fazia com prazer, no caso, e o que me incentivava era o fato de, mais do que os projetos que foram de sucesso, nós não tivemos nenhum projeto, tá,
de fracasso, pelo contrário, foi projetos, você pode perguntar às pessoas todas que participaram, né? Foi exatamente a formação de recursos humanos, né? Que era desafiador porque tinha essas questões subjacentes que tinham que acontecer. Então, eu não tenho assim, nenhuma vaidade com nenhum projeto que eu participei, em qualquer da minha vida toda, né? Mas eu tenho assim um carinho, uma lembrança muito grande ao longo dessa vida toda, né? Como docente, né? De pelo menos achar, não sei se é verdade, mas de que possa ter feito a diferença na vida dessas pessoas, né? E é isso que me toca muito, né? Excelente, professor. Queria agradecer o senhor, né, mais uma vez, por estar participando dessa entrevista. A conversa até agora está muito boa mesmo, né? O senhor conseguiu me prender, né, em todos os aspectos aí. Eu tô olhando aí as carinhas do pessoal, tô vendo que o pessoal tá realmente gostando, né? E é isso. Eu imagino assim, que os alunos vão gostar igualmente, né? Estamos aí compartilhando uma série de experiências, né, acerca do nosso curso, acerca de trajetórias acadêmicas, memórias, né? Igual como o professor João César uma vez disse, é que esse programa aqui, né, ele tem esse objetivo, né, em contar memórias, né? E essas memórias chegarem nos alunos e inspirarem eles, né? Porque a gente vê que telecomunicações é um curso que ele é muito amplo, né? Nada impede que um engenheiro de telecomunicações possa trabalhar na área de computação, né? Como pode vir ao caso, né, de alunos de telecom poderem, né, posteriormente participar das pesquisas do LESC e assim sucessivamente. Diego, Oi? a propósito, você está falando aí, nós já até tocamos esse assunto, eu gostaria de contar uma história. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, o grande físico, já morreu, americano, chamado Richard Feynman. Esse nome é familiar. Hã? Esse Richard nome é Feynman. familiar. Pronto, Richard Richard Feynman. Feynman. Isso, o Feynman. Né? Ele tem até um livro, Ah, né? sim, Que o é, Feynman. Conheço. Hã? É o da técnica de Feynman? Eu já ouvi falar dela. É uma técnica de estudo. O Feynman, ele trabalhou, ele aparece lá naquele filme Oppenheimer. Tá? Uhum. Ele é aquele cara que está dentro do carro, que ele diz, olha, eu vou ficar dentro do carro na hora que vão explodir a bomba, né? Tá? O Feynman, ele tem um livro que vocês não podem perder. Tá? Esse livro, eu li a primeira vez na Inglaterra ainda. O senhor deve estar brincando, seu Feynman, o nome é assim. Tá? Você colocar no Google, Richard Feynman, deve ser brincadeira, seu Feynman. Tá? O Feynman, ele prêmio Nobel, né, em física, ele trabalhou com a parte de eletrodinâmica quântica, né? E era lá na Universidade da Califórnia, né, na Caltech, ele é assim idolatrado pelos alunos de graduação, tá? Porque ele é um cara que ele deixava de ir a uma conferência para poder ir falar sobre física lá no curso primário, lá para os alunos lá do curso primário, tá? Ele, quando falava, ele empolgava os alunos, assim, no caso. Ele trabalhava com os conceitos, tá? Porque eu acho que o conceito é que é mais importante, né? O pessoal, a equação, então, eu falava para os alunos lá do curso de computação, isso, olha, pessoal, vou perguntar o que é uma função, né? Aí o pessoal começava, né? É uma relação objetora, aquelas coisas todinhas, né? Não, o que significa função? Eu quero saber o que significa, qual é o conceito disso, né? E ninguém sabia dizer. Se eu não sei o que significa, como é que eu vou saber onde é que eu vou usar? Tá? O que eu determino de uma matriz? Você sabe calcular, né? Eu perguntava, a regra de Kramer e tal, mas o que significa? Então, o que adianta eu saber calcular? Tá? Então, assim, o Feynman, ele trabalhava com isso, tá? Com a parte de conceito. E para você ter uma ideia, a diversão dele, o passatempo dele era arrombar cofre. Né? Ele teve no Brasil, aqui nos anos 50, para dar um curso aqui para os nossos professores e professores. Né? Ele dizia que ele não sabia como é que o pessoal aprendia, porque o pessoal recitava as equações, mas não sabia o que significava. Em termos da função, dizer, pessoal, função nada mais do que o jeitão, tá? O jeitão de uma coisa.
Por exemplo, se você tem uma coisa, primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono e inverno, olha só, primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono e inverno, olha, eu posso pensar numa função trigonométrica, tá? Que vai variando. Então, o jeitão da estação do ano é esse aqui, ó. Então, o jeitão de uma coisa. Simplesmente é isso. Depois, se quiser colocar uma equação, uma descrição, tá? Mas ele é isso aqui, tá? Uma coisa que tem um comportamento que vai depois como vírus do Covid, né? Qual o jeitão dele, tá? Era uma coisa que chegava um tempo explodir, olha, exponencial, tá? Uhum. E o Feynman tinha essa pegada. E ele conta, aí eu vou chegar ao ponto que você estava falando aí, nesse livro ele conta isso, pessoal, é imperdível esse livro, hein, tá? Ele conta o seguinte, que na defesa de doutorado dele, né, que ele é eletrodinâmica quântica, o orientador dele chegou, o Feynman, tá? Não, o Rick, né? Eu gostaria de acrescentar mais um professor na sua banca de defesa de doutorado, que eram 4 professores, de colocar o quinto. Aí o Feynman conta assim que ficou preocupado, né? Porque se fosse um cara aí que fosse massacrado lá na defesa, tá? Mas, pois não, professor. Não, eu queria colocar o professor. Aí deu lá o nome que eu não me lembro mais. Né? Só que esse professor que ele recomendou era um cara que já tinha 80 anos, né? Lá na Universidade de Caltech e tal. Aí o Feynman, esse cara aí, pode colocar, porque esse cara não sabe nada mesmo. Não tá nem acompanhando na física, ainda mais a parte que eu trabalho, né? Não, professor, tranquilo, pode colocar aí, né? E ele conta que na defesa do doutorado dele, né, os examinadores primeiros começaram a perguntar, aí ele tinha que demonstrar as equações, aquela coisa toda, tá? E passou o segundo examinador, ele ficou mais aliviado, o terceiro examinador chegou no quarto, né, e disse, agora eu estou tranquilo, porque agora é aquele professor já, né, que, né, é tão velho que já tem até o nome do patrimônio, né, pregado para as costas dele, né, da universidade. Então, agora é tranquilo. Aí se encostou aqui na parede aqui e tal. Pois não, professor, pode falar, né? Já tô Aí o professor olha para ele e fala assim, né? Era o doutorado na parte de física, né? A tese dele era eletromecânica quântica. Aí ele fala assim, ô Rick, você pode me responder por que o céu é azul? Aí ele fica assim, tal, professor, por que o céu é azul? Por que o céu é azul, né? Aí, professor, tem a ver com os gases, né? Tal. Você pode ser um pouco mais específico, né? Aí eu só sei que para poder por que o céu era azul, ele teve que pegar lá todo o conhecimento da física para responder essa pergunta. Tá? O que estava por trás disso? Tá? Professor, o seu doutorado não é em física? O seu doutorado não é em. A sua tese pode ser quântica, mas o seu doutorado é em física. Tá? Então, por trás da pergunta do professor, tá? Velhinho, que ninguém dava valor, tá? Era exatamente isso. Tá? Então, tem a ver com o que você está falando no caso, porque essa parte do conhecimento, a gente pensa muito na nossa pesquisa, muito naquela coisa, mas tá? Isso está interligado, tá? Isso não está isolado. E muitas vezes a resposta que você precisa para um problema da sua pesquisa que está ali, tá em outra área. Tá? Como acontece muitas vezes. Né? É como se diz, antes de olhar com binóculos, olhe com os olhos. Né? Essa parte, né, de você estar explorando, né, além do seu curso, é uma coisa bem comum na pós-graduação, né? Porque muitos casos, né, que você não precisa ficar só restrito à engenharia de telecomunicações, por exemplo. Você pode se especializar em outras áreas, né, até mesmo da própria computação. Igual como o senhor ressaltou aí. E também fora até da engenharia, viu? Eu fui convidado recentemente, pouco antes da pandemia, para dar uma aula lá na Faculdade de Educação. Eu estava trabalhando com o pessoal de lá, e eles dão um curso de... aqueles cursos de iniciação à pesquisa, né? Metodologia do ensino, coisa assim. E pediram para eu dar uma palestra lá. Tá? Então, tinha alunos de doutorado em medicina, de física, de engenharia, de, sei lá, né, tal, de sociologia, tal, era vários alunos de curso de doutorado, tá? E aí o que é que eu fiz foi o seguinte, tá? Vocês não pegaram isso, né? Mas talvez você já tenha visto, que é o Alberto talvez lembra no caso disso aí, mas tinha umas revistas de passatempo que era o seguinte, que você tinha que ligar os pontinhos para poder formar uma figura.
você adivinhar qual era a figura, você tinha que ligar os pontinhos. Tá? Então tinha 1, 2, 3, aí você ia ligando, tá? E depois que você ligava tudo, você via a figura que estava lá. Tá? Uhum. Então eu peguei uma espécie de um quebra-cabeça, né? Eu fui atrás de que era bem grande, lá, mais de 100 pontos. Eu peguei e cortei em pedaços, em 4 pedaços, né? Assim, um pouco cuidadosamente, né? Dividi o grupo de alunos, né? Em 4 grupos. Pessoal, eu queria que vocês me dissessem, tá? Aqui a figura, vocês vão aí tentar descobrir qual é qual é a figura, né, que retrata, né, esse quebra-cabeça. Né? Então, cada grupo tinha só uma parte, né, da figura como um todo. Né? Então, alguns via só, talvez, um animal, então era um rabo, outro era uma cabeça. Né? Então, mas não conseguia pegar o todo. Né? Então, eu disse para eles, olha, pessoal, aqui é o seguinte. Tá? Aí eu peguei, agora foi o seguinte, juntem todo mundo, pega as 4 figuras de vocês, unam e tenta descobrir o que é que está lá. Aí eles uniram e descobriram que estava lá. Eles olha, tá vendo cada pontinho desse, tá? Cada pontinho desse é a sua pesquisa. Tá? Quando você tinha aquela figura, que era 1/4 da figura total, tá? Aí você tinha, tá? Então você tinha aqui a tua pesquisa para a medicina, mas aqui está a pesquisa da área de biologia, na engenharia, que é a pesquisa na área de sociologia, cada pontinho desse aqui, tá? Mas você não consegue, ainda assim, não consegue enxergar a coisa toda. Tá? Quando você pega as 4 figuras e pega a coisa como um todo, aí você tem o conhecimento está ali, você interligou os conhecimentos. Mais importante do que os pontos, tá, são as conexões. Tá? As conexões é que são importantes, né? Não são os pontos. Né? E por isso que eu acho que é importante de você conectar os conhecimentos, de você estar conectado às coisas que existem. Porque muitas vezes, Diego, a coisa que você precisa nem na engenharia está. Tá? Eu fiquei impressionado, tá? Quando eu estava lendo um artigo de psicologia e descobri que aquela equação de entropia do Boltzmann, né? Não sei se vocês lembram, mas o Boltzmann foi um dos introdutores da termodinâmica estatística, né? Isso no século XIX ainda. Tá? Que deu origem à física quântica, inclusive, hein? Tá? Isso aí, tá? Um problema que... E a equação da entropia, né, que é o logaritmo, no caso de ômega, onde ômega é exatamente a combinação dos microestados, né, da matéria, ou de um gás, no caso, enfim. Tá? Era uma equação que já tinha sido, na verdade, tá, há anos anteriores, proposta numa área de psicologia, igualzinho o logaritmo, no caso do ômega. Tá? Eu tenho esse livro até hoje, tá? Tá aqui nas minhas coisas, tá? E eu fiquei impressionado com isso, como é que pode, né? Mas pode, tá lá, tá? Né? Uhum. Então, por isso que eu sempre falo essa questão do paraquedas, tá? Às vezes tá até fora. Se eu pudesse fazer de novo aqui a minha formação, tá? Eu teria feito uma formação, sei lá, um mestrado em, sei lá, sociologia, alguma coisa assim, tá? Você pega as pessoas, nos Estados Unidos acontece muito isso, o cara lá, tá, é sociólogo, trabalha no laboratório de física. Tá? A gente ainda tem essa coisa engessada aqui, tá, tem que seguir aquela lá, né? Do começo até o fim tem que ser só uma coisa. Né? Tá? E eu defendo você, eu acho pelo menos que as conexões é que são importantes, não os pontos. Tá? Esse é o ponto que eu queria fazer para o pessoal lá do curso, lá na Facet. Tá? Uhum. Sim, sim, de fato, isso é muito importante, né? Você não se restringir a só uma área de formação, né? O próprio departamento, né? Nós temos um exemplo, né? A professora Ilma, né? Que ela tem uma formação em física, mas dá aula para engenharia de computação e O João César, né? telecomunicações. O professor João João César César. também. Muitos professores vieram, né? Da engenharia elétrica, né? E enfatizaram a área de telecomunicações, que deram origem, né? Ao que é o nosso curso hoje, né? Então, assim, é sempre algo interessante a gente procurar áreas, né? Para cada vez, né? Porque o conhecimento é um cone, né? Ele parte de um ponto e se expande infinitamente. Então é sempre bom a gente se basear nisso, né? A procura pelo conhecimento é uma virtude humana e temos que aproveitar isso, certo? Esse é o meu ponto. Alguém tem mais algum ponto que queira mencionar aí? Professor Alberto? Enfim.
Bom, no mais é agradecer, né, o professor Elano pela participação aqui na nossa entrevista, dizer que estamos muito satisfeitos, né, professor? Acho que geramos bastante conhecimento aí para compartilhar nas redes sociais aí do PET. Uhum. E dizer que a gente vai pensar aí em novas entrevistas, né? E você provavelmente será convidado de novo para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Vamos promover mesa redonda, vamos fazer aí, a gente vai agitar, viu, professor? Essa foi só a primeira, mas a gente vai promover aí outros eventos e desde já sinta-se convidado, certo? Uhum. Sim, é um projeto que a tendência é só expandir, no caso, né? Que né, nosso curso, a tecnologia, né? Dá para fazer várias discussões assim bem legais, posteriormente sendo divulgadas, né? E é isso. Contamos Sim. aí, né? Com a Então, participação de todos. então aqui já estamos partindo aqui para o final. Gostaria então de agradecer a todos vocês, né? Na pessoa do professor Alberto, né? Bom, mas Uhum. o Diego, o Samuel, a Joyce, estou vendo aqui tem o nome também do Orleans, tá? Pela lembrança, né? De convidar para esse bate-papo, né? Eu gosto muito dá para ver que eu gosto muito de conversar, tem muita histórias, no caso, tem muita coisa, realmente aconteceu muita coisa. Acho que, às vezes, eu começo a conversar com vocês aqui, vem na minha mente as coisas que eu participei, coisas que eu nunca planejei na minha vida, né? E foram acontecendo por conta mesmo das decisões, né? Porque a vida é isso mesmo, né? Cada decisão é uma encruzilhada, né? Que você pode, digamos, ir para qualquer direção, né? Como aquele efeito borboleta, né? Aquele filme lá. Uhum. E nas conversas eu acabo aqui me lembrando de umas coisas assim que eu tinha até me esquecido, né? Ah, e que isso é muito bacana. E também, mais uma vez, né? Parabenizar vocês aí pela essa iniciativa, é muito importante. Eu acho, novamente, dizer que isso não é algo que a gente tem muito cuidado com a história, né? Tá? A gente não, e que se você não valoriza a história, você está fadado a repetir erros, né? Que poderia ter aprendido com a história, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante, porque deixa também esse legado, né? A gente vai passando, né? Porque uma coisa interessante na vida da gente, eu falo para minhas filhas, na época do mestrado lá no Rio, eu estava comentando com vocês, né? Foi também uma época que eu participei, porque eu estava lá, né? Dessa questão lá do rock, né? O rock nacional estava começando, bacana, o circo voador, era muito bacana aquilo lá. E também, quando nós estávamos estudando no colégio, um livro de história, tinha lá aquele negócio que era o comício do 1 milhão na Candelária, a história da direta já. Né? E eu disse, eu estava lá. Né? Eu falei, olha, minha filha, mas eu estava lá, eu estava no Rio de Janeiro e participei daquilo lá. Então, da história, né? Eu estava todo livro de história. Né? Mas aí, o que a gente percebe é o seguinte, que você está fazendo todo dia história. Tá? Todo dia, isso aqui é história. Mas você só vai se dar conta disso lá na frente. Tá? Quando a gente vai conversar com o mestre, que você pensa, cara, isso aqui aconteceu isso mesmo. Tá? E por causa disso aconteceu aquilo outro. Tá? E aí você percebe que aquilo você fez história naquele instante. Tá? Então, vocês estão fazendo história a todo momento. Né? E eu acredito que essa iniciativa, tá, é uma história, tá, porque ela vai preservar várias histórias. E agradeço a vocês por isso. O prazer é todo nosso, professor. Fica aqui, né, nossa grande gratidão aí, né, em poder contar com a sua participação. E no mais é isso, né? Nossa entrevista vai ficando por aqui. Queria agradecer a disposição de todos, né, que puderam fazer ela acontecer. E posteriormente ela estará aí, né, sendo divulgada, né, pelo Spotify, pelo YouTube. Caso o senhor queira que eu lhe envie, né, o link via e-mail, né, posso fazer isso sem problemas. Não precisa não. Eu não gosto de assistir depois assim, eu gosto de ficar aquela memória do vivo, né? Mas Sim, eu também a concordo. foto que fica nos olhos é mais bacana do que a cara está no celular, né? Uhum. Sim, sim. E no mais é isso. Fica a nossa gratidão, né? E ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. Até. Obrigado aí. Até mais. Obrigado.